Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos aí para mais uma live do desafio Tome a Sua Cruz. É uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui. Glória a Deus, né? Pela vida de cada um. Galera chegando aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje nós temos como convidado aí o Bispo Mano. Antes de chamá-lo, eu vou dar uma pequena introdução aqui com vocês. A gente vai ter um pequeno momento de oração, a gente iniciando essa live. E na sequência eu vou chamar ele para compartilhar com a gente. Ontem as internets, na verdade, descobri que era uma interferência também no próprio Instagram. Estava tendo um problema no Instagram ontem, um problema de internet, acabou afetando um pouco a nossa live com o Bispo João Carlos. Mas hoje nós vamos estar com outro bispo, o Bispo Mano, também bispo da Igreja Metodista, numa outra região do Brasil. Uma referência muito grande, o Bispo Mano. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre ele antes de chamá-lo aqui, para estar com a gente. O Bispo Mano é uma grande referência para a minha vida, para a minha família, para o ministério. Tudo que eu aprendi na questão ministerial ligado ao discipulado, às células, eu devo a esse homem de Deus que me ajudou, me apoiou no pastoreio, investiu na nossa vida, na nossa família. Então a sua família, ele, a pastora Cláudia, seus filhos são preciosos. O Pedro teve com a gente aí na quarta-feira também, foi um período muito abençoado. E eu sou muito grato a Deus, eu sei que ele está escutando isso, eu sou muito grato a Deus pela vida dele, admiro a vida dele, aprendi com ele que toda a unção que a gente honra, a gente recebe. Eu honro a vida dele, o ministério, e creio receber também dessa unção ministerial sobre a nossa vida. E não tem nada a ver com o sucesso que você imagina, que tem, com uma igreja grande, com ser conhecido, não. Isso tem a ver com ser amigo de Deus, isso tem a ver com conhecê-lo, tem a ver com realmente ser conhecido no céu, como a história de Enoque, que andou com Deus. Essa é uma das coisas que eu ouvi ele falar centenas de vezes, que esse é o objetivo da vida dele, andar com Deus, até que seja tomado para si, para o Senhor, assim como foi a vida de Enoque. Então ele é uma referência muito grande, eu ouço ele constantemente, a gente tem um tempo de pastoreio em vários momentos. Hoje eu acabei falhando no tempo nosso de pastoreio que a gente teve de manhã. Estou aqui na cidade de Palotina, ministrando um seminário, mas a gente tem sempre essa oportunidade. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ser ministrado pela vida dele, eu saio edificado. Você sai realmente sonhando com a visão ampliada, com o coração cheio da presença de Deus, e com esse único objetivo de conhecê-lo e também de fazê-lo conhecido. Vamos orar, meus queridos, e a gente vai convidá-lo para estar com a gente. Pai querido, nós queremos te louvar, te engrandecer. Obrigado por essa noite. Nós queremos consagrar esse tempo de ministração ao Senhor. Cremos que será um tempo precioso. Cremos que será um tempo, Senhor Deus, de coisas novas. Cremos que será um tempo, Senhor Deus, de restauração. Espírito Santo, quero pedir ao Senhor não só que venha sobre este lugar, mas que direcione todas as coisas. Que seja uma noite de salvação, uma noite de curas. Seja uma noite, Senhor Deus, de chamamento. Seja uma noite, Pai amado, de crescimento, em nome de Jesus, amém. Eu estou aqui em Palotina, na casa de uns irmãos, pastor Adilson, Adriano, muitos queridos, cederam esse espaço para a gente aqui. Olha que lugar bonito, para a gente poder fazer a nossa live. Já quero agradecê-los aí, virtualmente, que Deus abençoe a vida deles. Vamos lá? Bispo Mano, chamar ele aqui. Bispo Mano, peraí. Você já clica nesse aviãozinho e já vai chamando aí, tá bom? Boa noite, Bispo Mano. Fala, Fernando. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, Bispo. Já dei a introdução aí, a gente está aqui hoje para conversar, tomar a cruz. Não. Esse tempo de cruz a gente tem ministrado. Rapaz, eu fiquei
Fiquei emocionado com você falando. Vou pagar a passagem para você me apresentar aqui na minha região, cara. A galera vai achar que eu sou melhor do que eu sou de Eu verdade. vou. Vou com o maior prazer. Eu tô com uma passagem pendente aí desse tempo de pandemia aí pro Rio de Janeiro. Eu vou aí fazer uma apresentação. Então tá joia, querido. Prazer estar aqui com vocês. Olha, eu tô aqui em Palotina, bispo. Até tem um pessoal aqui da Cristianismo Decidido, né, conhece o senhor e até mandou perguntar se o senhor conhece o pastor Manfred, que era da região de Laranjeiras ali, de uma missão. O senhor chegou a conhecê-lo, que traduziu a Bíblia? Eu devo ter conhecido, mas não lá. Eu conheci quando eu estava lá, o pastor em Laranjeiras era o Silvio, da Cristianismo, né? Pastor Silvio. Depois o Pastor Silvio teve Silvio. uma estafa, assumiu um outro no lugar, mas daí eu já não lembro, foi o último ano. Mas a gente sempre está ligado com a galera do cristianismo, até um tempo atrás, o pastor Charles, que era o presidente da Cristianismo Decidido no Brasil, era um amigão também, né? Aí, ó. Você encontra Pastor com o pessoal, Charles. manda um abraço. Né? O Charles ali de Londrina, né? Até eu estive pregando Que na igreja benção. dele algumas vezes. Prazer. Pois é, eles estão sem pastor muito bom para ministrar, daí chamaram meia boca aí para vir no seminário Rogate, né? Eu tô aqui hoje no Rogate aí, cumprindo uma tabela aqui, tampando um pneu furado, né? Mas tem sido uma bênção, né? Em nome de Jesus. Estou brincando, foi um Não, tempo na especial. Até verdade, tem uma como galera aqui do diz, seminário que está com a gente. não, e como diz a galera aí do Sudoeste, aí tem as coisas, cara, aí tem as coisas. Você é humilde, mas eles escolheram bem um professor. Não foi um tempo precioso hoje, né? Adivinha o que eu falei, bispo? Vamos ver se o senhor acerta. Obra da Cruz, Não, adivinha o que eu me. Ai, ai, ai. pastor Você que de não conhece, coração, talvez. sabe? Pastor de coração, acabou nisso aí. Esse dia eu tava É, não, falando com o tô que nem Pedro, aí eu eu. falei, Pedro, fazer uma live comigo. Daí o Pedro falou assim, pastor, vambora. O senhor sabe que aquele negócio, o nosso negócio é o mesmo de sempre. Né? A gente começa aqui, termina com uma oração e vamos ministério profético e é o que a gente sabe fazer. Falei, é isso aí mesmo que nós precisamos. Não, é desse jeito, cara. Me chamaram aqui para falar no aniversário de um deputado, eu fui. Exortei todo mundo, mandei reconciliar com Deus e chamar para perto de Jesus, vamos conhecer. E o rolo é que todo mundo ficou em pé no apelo. Não sei se entenderam, mas o deputado ficou em pé, os convidados dele foram juntos. Tá bom, Bispão. Como tá a pastora Cláudia? Tudo bem? Adri? Graças a Deus, cara. Ela continua bonita como sempre. Quem estragou fui eu. Mas a Cláudia Uhum. está bem, escapando do Covid aqui em casa, todo mundo, até agora. Louvado seja Jesus. Amém. Glória a Deus. Bispo, a gente conversou um pouquinho, né? O senhor, a gente falou sobre o que a gente vai ministrar aqui hoje, né? Compartilhando. Eu sei que o senhor também sempre tem uma palavra queimando no seu coração. Mas eu vou te fazer algumas perguntas antes, para a gente ir conversando, trocando ideia. E aí o senhor pode também tem liberdade para compartilhar aquilo que está no seu coração, né? Nesse grupo aqui, tem uma galera inscrita aí no desafio que está participando, tem uma galera que vai entrando, né? Pelo Instagram, acaba chegando, né? E com certeza tem bastante pastores também. É uma oportunidade É. sempre de estar compartilhando, né? A palavra daquele que nós amamos, né? Acima de todas as coisas. Eu E estava vendo aqui, uma tem uma primeira pergunta galera que eu da queria fazer. mentoria, cara. Uma galera Aí da tem a galera da mentoria já me mentoria aí, ó. ouviu 2 horas de manhã e ainda está à noite aqui. Esse pessoal é bom demais, cara. Não tem... Essa deve ser flamenguista, só pode. Pior que não. Tem uns vascaínos que eu vi entrando aí. Ó, eu vou fazer algumas perguntas, né? Uma das coisas que eu gostaria de perguntar para o senhor, né, nesse momento, é uma grande oportunidade de a gente conversar, né? É perguntar o seguinte: o que Deus tem falado ao seu coração
nesses dias que a gente tem vivido? O que o Senhor tem ministrado ao seu coração sobre os cristãos, sobre a igreja, sobre esse tempo? O que Deus tem ministrado ao seu coração, bispo? Tem ministrado algo? Amigo, eu já tenho falado, né, pegando todo o tempo da pandemia e a expectativa que a gente tinha antes da pandemia chegar, da vinda de um avivamento, eu já tenho falado isso. Eu acho que o tempo de avivamento veio, mas não do jeito que a gente imaginava. Não do jeito... Porque a gente pressupunha um avivamento como os discípulos, né, no caminho de Emaús. Na chegada da pandemia, eu vi a igreja mais ou menos como os discípulos no caminho de Emaús. Nós imaginávamos que a coisa aconteceria assim, assado, mas já faz alguns dias, e Jesus está do lado deles. Jesus está do lado deles, né? Eu vejo claramente isso acontecendo. Dentro da questão, né, o tema que você tinha falado, a obra da cruz, quando Jesus fala, está consumado, né, ele não só redimiu, pagou o preço por uma igreja, mas ele satisfez a justiça de Deus. Você vê isso claramente no batismo, quando ele fala, nos convém cumprir toda a justiça. Quando Pedro tenta defender, ele está para ser preso, e Jesus fala, você acha que eu não podia rogar ao Pai? Ele mandaria agora 12 legiões de anjos, mas como se cumpriria o que está escrito? Então Jesus satisfez a justiça e deixou claro para a igreja que depois disso, depois de cumprido aquele tempo, a inauguração do novo tempo, nós receberíamos poder para ser testemunhas e nós iríamos por toda parte, né, sendo testemunha dele, manifestando o poder. Você vai receber o poder para ser testemunha para usar. Só que depois de anos, né, no início a igreja primitiva foi assim, ela cumpriu a vontade de Deus. E depois de anos, a gente se acomodou, né? O imperador Constantino se tornou cristão, facilitou para a gente, permitiu que o cristão tivesse os lugares de cultos, e a gente fez o inverso, a gente aprendeu a ser igreja só no espaço religioso. O que Jesus tinha pressuposto, o movimento de sair, manifestar, conectar, vamos numa boa de casamento, faltou alguma coisa, manifesta o poder de Deus ali, e aquele lugar já vira Terra Santa. Que era ser só uma festa, vira um evento de salvação. Os noivos casam, mas a gente salva alguns no caminho, manifestando o poder de Deus. Né? A gente vai num velório, Jesus olha, as irmãs do morto chorando, está todo mundo constrangido, 4 dias de sepultura, Jesus cansa daquilo, se emociona demais, vai no túmulo, tira a pedra, ressuscita o morto. O que era um velório vira um evento sobrenatural. E Deus nos revestiu para isso. Né? Eu creio que Deus nos revestiu para isso. Só que durante muito tempo, quando a gente falava isso em tese, desafiava alguns arriscavam, mas a grande participação da igreja cristã era no nicho religioso. A nossa ideia de avivamento é que multidões viriam para a igreja, participariam dos nossos eventos, as igrejas iam crescer, ia precisar de espaço maior. E de repente está acontecendo, as multidões estão se achegando ao Senhor, mas sem poder ir para a igreja. Porque a igreja hoje está com restrições, em muitos lugares o templo está fechado, em outros lugares, se está aberto, está 30%. Então eu vejo assim, a maneira como a gente pensou ser testemunha está em choque e precisa ser reavaliada hoje. Mas o Evangelho vivo, aquilo que Deus pressupôs, aquilo que Jesus falou lá na igreja de Atos, é muito pertinente para agora, cada vez mais pertinente. Né? Porque tem o lockdown, mas a vida não paralisou de vez. Eu só preciso, naquela loja que está fechada, mas que eu trabalho, se eu conheço Deus, eu preciso tornar Ele conhecido dos funcionários. Né? Naquela escola que eu participo, mesmo no ambiente online, se eu conheço Deus, Deus precisa se manifestar daquele jeito ali, naquele espaço. E a gente está tendo oportunidade como nunca. Né? Os crentes que às vezes se reuniam num espaço só e nem sempre os familiares acompanhavam, hoje estão tendo a oportunidade de levar a igreja para casa em transmissões como essa. Né? E quem está do lado está ouvindo. E quem está do lado está aceitando. O que a gente tem de familiares que já se achegaram ao Evangelho, no período que flexibilizou aqui, a gente recebeu muita gente. Né? A gente desenvolveu um projeto
da igreja virtual, né? A igreja online. Aqui na 7ª região a gente tem uma igreja só online, não existe no espaço físico. 5.000 pessoas participam das transmissões toda semana. Muita gente já foi encaminhada para uma igreja física, porque é perto de uma igreja física, a gente manda, outros não, né? Então eu vejo assim, um momento da igreja é diferente, Deus está proporcionando um jeito de ser diferente, muito mais intenso. Isso, né, Fernando? Quando a galera falava de avivamento que tocaria 1 bilhão de pessoas, né? No profético falaria isso, dessa época, o avivamento que a gente falava amém, mas por dentro você falava, tá, que vai. Porque para a gente ter as cruzadas de milhões de pessoas já demorou, né? O ministério lá, o Reinhard Bonk, Daniel Kolenda na África, reunir milhões já era algo extraordinário. Eu falei, agora vai pular de milhão para bilhão, né? Desse jeito. Daí essa galera vai ser cuidada aonde? Né? Daí vem a pandemia. Os trabalhos paralisam, vem o lockdown e, de repente, eu estou recebendo estatística que nas primeiras semanas da pandemia, praticamente todo mundo que tem internet, tem acesso à internet, esteve na internet atrás de uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, porque ficou todo mundo desesperado, né? Quem tinha desviado da igreja reconciliou, estava com medo de Jesus voltar e ele ficar de fora. O que teve de crente desviado voltando para Jesus nas lives, no negócio? E daí a estatística, se eu não me engano, diz que 2/3 da humanidade tem, eu não estou com a estatística aqui, mas diz que 2/3 têm acesso à internet. Nas 3 primeiras semanas, desses 2/3, teve 4 bilhões e alguns milhões de acessos procurando palavras de esperança. Eu falei, cara, o bilhão já está aí, né? O que a gente imaginava, a colheita de 1 bilhão, aconteceu em 3 semanas por causa de um vírus, de um jeito que a gente não imaginava, a gente achou que daria mais trabalho, não daria, gente de todas as partes do mundo. O que me preocupa nessa época é que a igreja tenha olhos para ver. Porque às vezes a gente se acostumou tanto de um jeito, que era o que aconteceu com o judaísmo, né? Eles estudaram tanto sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, sobre o Redentor, criaram uma ideia tão firme de como seria que o Messias veio e eles não receberam, porque eles não souberam entender, né? Na cabeça deles estava configurado um jeito. Essa é a minha preocupação para a igreja nesse momento. Porque um monte de coisa que a gente sonhou, que a gente orou, que a gente pediu, está acontecendo, está aí. O revestimento, os sinais, as pessoas tocadas, o pessoal está indo para a rua. Eu estava falando, Fernando, uma igreja, né? Um cara que a gente discipulou e hoje ele é pastor, começou uma igreja aí nesse tempo, e a proposta deles é ser uma comunidade profética. Ele quer ativar toda a igreja para viver segundo os dons sobrenaturais. E eles vêm fazendo isso com criança, né? A ter palavra de conhecimento e compartilhar. E eu tenho acesso a essa galera, eu fico admirado. Eu acho que tem pastores que eu conheço que não têm tanta sensibilidade espiritual para a palavra de conhecimento quanto as crianças. E as crianças têm falado na rua para a gente, aquilo que a gente... Eu não sei você é crente para caramba, você é um menino que até na cara é crente, aquele negócio. Eu não, eu tenho mais dificuldade, eu fico naquela, vai que é coisa da minha cabeça. Então eu brinco que eu dei trabalho para caramba para o Espírito Santo, até começar a obedecer. Essa criançada não. Eu ouvi falar de um menino de 12 anos que passando por uma praça com a mãe, Deus dá uma palavra de conhecimento para uma policial que ele viu na praça, ele falou para a mãe, mãe, desculpa, eu tenho que ir lá, Deus me deu uma palavra. A mãe, para com isso, filho, vamos embora. Ele falou, não, eu tenho que obedecer a Deus, eu não posso deixar de obedecer. Daí, como a mãe não conseguiu convencer o moleque chegou lá, né? Daí começou a falar com a policial que Deus tinha falado, oh, desculpa, Deus mandou um recado assim, assim, sabe? Daquele jeito até de pré-adolescente, né? No meio da conversa, a policial começa a chorar. Daí a mãe ficou constrangida, foi pedir desculpa. Ela falou, não, minha senhora, ele está certo. Tudo que ele falou aí é verdade. Tudo que ele falou aí está acontecendo.
E daí a mãe ficou assim, então Deus já está levantando uma geração, o avivamento já está tomando as ruas de algumas cidades, quem tem sido revestido, a coisa já está acontecendo fora do templo. Porque para mim, para essa época, esse modelo de igreja, é o modelo de igreja das testemunhas, dos que vão de aldeia em aldeia, cidade em cidade, e aqui manifesta um reino. Né? Aquilo que eu falava antigamente, meu primeiro objetivo em tudo que eu faço é fazer discípulo, porque eu tenho um Senhor que me pediu. O segundo objetivo é fazer o que eu planejei. Então eu vou numa pizzaria, meu primeiro objetivo é fazer discípulo, o segundo é comer pizza. Eu vou fazer compra no mercado, meu primeiro objetivo é fazer discípulo, o segundo é fazer compra. Né? A igreja tem essa ideia de por onde ela vai, o primeiro objetivo dela é satisfazer aquele que a regimentou. O segundo objetivo é cumprir a tarefa que eu tenho que cumprir. Se a igreja entender isso, entender aquilo que o Wesley falava, o mundo é a minha paróquia, né? E o templo é só o lugar onde aqueles que já conhecem a Deus se reúnem para adorar, para buscar, para receberem o revestimento, para daí do lado de fora eu tornar Deus conhecido, a gente vai viver um avivamento poderoso. Eu creio que é uma época extraordinária. Né? E eu vinha brincando nesse sentido. Né? Eu falo que toda vez que Deus tem para mudar a igreja de nível, toda vez que vai mudar, Deus põe a igreja em isolamento ou põe em quarentena. Né? Põe em quarentena. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Deus vai trabalhando, acertando a visão. Os discípulos estavam naquela, a gente achava, Jesus fala, não, vocês ficam lá em Jerusalém até do alto ser revestido. E eles ficam 10 dias em isolamento lá, né? O Covid só põe a gente em isolamento um pouco mais, mas Jesus mete os caras 10 dias em isolamento no cenáculo e quem fica em isolamento recebe um upgrade. Né? Vem o Espírito, toma aqueles caras, e na época do upgrade, até sermão ruim leva milhares de pessoas a Jesus. Pedro faz um sermão horrível e converte 3.000. Ninguém entende nada no fim do sermão. Quando Pedro acaba o sermão, eles falam, o que a gente faz? Daí Pedro fala uma frase, 3.000 se batizam. Eu falo, em época de avivamento é assim, cara. Até mal pregador tem resultado do negócio. Né? Então eu falo assim, a gente está vivendo na área, cara. Espírito Santo, Deus doido para fazer, Espírito Santo também doido para fazer. Às vezes a gente está insistindo nas nossas teses, orando para que o vírus passe, para que a gente possa voltar a se reunir. E a minha oração é inversa, que não volte mais. Aquela igreja cheia de escândalos, aquela igreja que tinha uma parte viva, mas a outra parte confusa. E eu não estou falando dos frequentadores, eu estou falando da liderança. Né? Uma igreja que você vê muitas vezes os líderes mais preocupados com a questão financeira do que com vidas. Né? Eu tive alguns pastores preocupados em paralisar a igreja, porque é a oferta, André. Eu falei, mas e as pessoas da sua igreja, maluco? Né? Para você não prejudicar o orçamento, você vai pôr as vidas em risco. Né? Então eu vi assim, alguns valores ficaram esquisitos demais. Mas se eu não fizer isso, como que eu me sustento? Do mesmo jeito que Elias, maluco. Vai para a oração, vai para a consagração, se arrepende diante de Deus. Deus manda os corvos bater aí na sua casa. Né? Se eu fosse Deus, não mandava não. Deixava você em jejum um tempo só para deixar de ser sem vergonha. Mas como eu não sou Deus, Deus é misericordioso, até corvo vai te sustentar nessa época. Né? Se você tiver em Deus. Mas tem uma galera que perdeu essa perspectiva. Né? É o que você me ouviu falar de um cristianismo sem Cristo, sem a possibilidade do milagre, do sobrenatural, da interação com esse Deus vivo, todo-poderoso. E eu creio que a igreja agora está resgatando o cristianismo com Cristo. Né? Onde a gente obedece à voz dele, vai e a coisa extraordinária está acontecendo. Né? Eu tenho testemunhado isso nesse tempo aqui, né? A gente mesmo. E voltamos a começar aqui. Comecei a reunir pastores ainda com um número muito limitado para evitar aglomeração, evitar... A proposta é essa, a gente vai se reunir, buscar quem tiver
às vezes alguma dificuldade, a gente quer aperfeiçoar a sua ferramenta e nós vamos sair e manifestar o reino de Deus, né? Propondo isso para os malucos, né? Daquele jeito que você sabe que eu gosto, né? Só pegar gente doida para atiçar a loucura dos caras e vamos fazer. Você era um dos malucos aí no Paraná, né? Você começou a andar comigo, ficou... Ele fala de um jeito bonito, a gente fica com o coração incendiado, mas fica com a mente paralisada, fica doidinho, doidinho, né? Mas daí está aí, os pastores de coração hoje abençoando muita gente a partir da doidura daquela época. Estou fazendo o mesmo aqui, né? Daí começamos a propor, primeiro na mentoria online, agora no físico, vamos fazer. Cara, já tem uma segunda reunião marcada que eu estou com medo da fiscalização bater, porque começou com 15, já pintou 25, os caras já falaram que vão trazer mais uns. Eu falei, claro, já vai ficar uma reunião entre 50 e 100 pastores de várias denominações, comunidades. Deus está fazendo. O povo só precisa ter alguém que entenda com clareza a voz de Deus e fale, é por aqui, gente, não perde tempo aqui, vamos por aqui, a coisa vai acontecer, não vai dar errado, não vai dar errado. Eu falei, se 100 pastores, se ativarem mais 1, 2, 3, já são 400 pessoas, né? Esses 400 que já conhecem a Deus, tornam Deus conhecido de mais 3, 4 que não conhecem, né? Já são 2.000 pessoas. E muito rapidamente a coisa acontecendo. Então a gente está vivendo, para mim, a oportunidade da igreja. Não é oportunidade mais para teoria, para conversa, para discurso. É o Senhor torná-lo conhecido. É a época do cristianismo com Cristo, né? A época daquele cristianismo do discurso, da história. Eu já contei algumas histórias, né, de quando eu era pastor em Mandaguari e a galera falava do pastor Mano sem me conhecer. Aqui no Rio, nos primeiros anos, foi mais divertido ainda, porque agora eu era o novo bispo, mas a galera não me conhecia, tinha ouvido falar de mim. Gente assim, que vai falando de Jesus sem ter uma experiência próxima, sendo que Jesus convida para que você vá, ande com ele e torne ele conhecido. Não é teoria, né? Tem um monte de coisa que fala a meu respeito, até o brinco, fui chamado para fazer o casamento da filha de um pastor aqui, e o pai, que era o pastor, ia levar a filha para a igreja, deixou para a última hora. Eu cheguei na porta da igreja, perguntei dele, né, não conhecia. Ele falou, não, hoje é o casamento da filha dele, ele vai trazer a filha para o casamento. Eu falei, mas o senhor, não, eu estou aqui para receber o bispo Mano, né? Porque o bispo Mano vai vir aqui para fazer o casamento da filha. Eu falei, mas o senhor conhece o bispo Mano? O cara conversando comigo, esperando o bispo Mano chegar. Eu falei, você conhece o bispo Mano? Ele falou, não, eu não conheço, mas eu acho que quando ele chegar eu vou reconhecer. Eu falei, por que não? Ele deve ter um jeito de bispo. Eu descobri que eu não tenho jeito nenhum de bispo, parceiro. Eu descobri que eu não tenho jeito nenhum de bispo. Eu estava ali conversando com o cara e o cara não me reconhecia. Depois de um tempo, a gente batendo papo, uma pastora passou por trás, indo em algum lugar, e falou, ô bispo, tudo bem com o senhor? E o cara parou e falou assim, o senhor que é o bispo? Me desculpa, não conta para o pastor, e não sei o quê, vamos lá. Né? Eu falei, não, o senhor fica à vontade. É que o senhor não estava carregando uma cruz dessa aqui, bispo, ó. O senhor não estava carregando uma cruz dessa aqui. É que o senhor não estava carregando uma cruz dessa aqui. Devia ser, sei lá. O cara queria me levar para o escritório e aquele negócio todo. Não, o pastor pediu para pôr o senhor lá, se eu não puser, depois pode dar rolo para mim. Eu falei, ficar lá vai evitar rolo para o senhor, então até vou. Até vou para evitar rolo para o senhor. Tudo. Mas foi muito divertido. Só que eu uso esse exemplo para falar, ele está no nosso meio, ele é o Deus conosco, e às vezes a gente não percebe, e não consegue tornar ele conhecido, porque é a gente que devia, a gente criou uma imagem tão distorcida, não, eu acho que ele tem o jeito de Deus, tem, mas ele é o Deus conosco, o Deus que caminha ao meu lado, o Deus que fala comigo, que orienta, que manifesta os sinais do reino, tem o maior interesse em se tornar conhecido, mas precisa da gente. Ele escolhe através de gente esquisita que nem nós,
né? Porque a parte que cabia a ele na cruz ficou consumada, né? Ficou consumada. E a gente precisa acertar na nossa cabeça essa confusão que a gente criou entre o que é a vida e o que é a vida cristã, para poder tornar ele conhecido, né? Eu falo, às vezes a gente vive uma preocupação com coisas, achando que isso nos torna a nossa vida mais tranquila, e na verdade não. Quando você tem uma experiência de estar diante, aquelas experiências que a gente fala que parece que Deus desceu à Terra, a gente sabe que todo o resto vira relativo, né? Todo o resto vira relativo. Você fica ali, às vezes, horas, quando você vê, puxa, já passou, né? Já passou tanto tempo assim, né? Porque a gente sabe que a vida verdadeira é Ele. E um pouquinho dessa vida verdadeira que a gente usufruiu, né? Um pouquinho você fala assim, eu quero mais. A gente fica viciado em Jesus, a gente fica viciado em presença de Deus. Mais um culto comum, né? Você já não aceita mais estar num evento comum. Eu falo assim que tem alguns lugares que eu só vou obrigado porque eu sou bispo. Que eu que amo Jesus, ruim daquele, agora imagino num crente, né? Eu falo assim, eu amo Jesus, amo a presença de Deus. Vou num lugar e falo, estou fora, o culto ruim desse. Agora imagino num crente indo num troço desse, amigo. Eu falo que tem culto que mais espanta do que atrai, né? Agora ele atrai. Ele atrai. Se você manifestar a presença dele, né, ele atrai. A presença dele atrai, é fora de série. Então, meu objetivo hoje de vida é tornar a presença dele manifesta onde eu for, né? Eu quero me encher dele, Amém. conhecer ele cada vez melhor e tornar a presença dele manifesta, porque isso configura a vida. E é um momento para isso, né? É um momento para isso. Tá todo mundo. Se a igreja não aproveitar esse momento agora, né, a sociedade vai se reestruturar sem crise de novo. Se aqueles que conhecem a Ele e têm usufruído da obra da cruz não tornarem Ele conhecido nessa volta para reconstruir, a sociedade vai se reconstruir em cima de ganância, em cima de mamon, em cima de outras coisas e não vai ter tempo para Cristo. Então a gente vive um momento único, a gente vive mas não é mais com discurso. Quem conhece Deus que o torne conhecido e manifeste sinais. É aquilo que Paulo falou, eu quero saber o poder, né? Quando Paulo está sendo questionado no seu apostolado, Paulo fala assim, quando eu estiver aí presente, eu não quero ouvir a conversa, eu quero saber o poder desses que se dizem apóstolos. Então aqueles que dizem conhecer a Jesus, dizem conhecer o reino, tem que ter tido o revestimento de poder, que é mais do que atitude. Eu vi alguém por aqui, é com atitude, é mais do que atitude. Chegou a hora de manifestar o poder. A gente tem que mostrar que o Deus que a gente diz que cura tem que curar, a gente tem que mostrar os sinais do reino. O reino de Deus é poder. Então a gente tem que mostrar o amor, porque Deus é amor, tem que mostrar amor. A gente tem que se interessar, tem que servir, tem, mas a gente tem que trazer o diferencial do reino. Porque filosofia religiosa a galera tem de monte. O que não falta é religião para todo mundo hoje, né? A gente tem até umas religião meio esquisita aí, né? Hoje, e que se diz cristã, né? Coisa que antigamente era vista como pecado, hoje é aceitável. Está aí, né? Hoje tem religião para todos os gostos. Todos os gostos. É tranquilo, né? A gente vive um momento confuso da sociedade. O reino de Deus não é confuso, né? E a gente só vai poder mostrar ele com clareza se a gente demonstrar o poder de Deus, né? O poder que Deus deu para aqueles que... Eu acho que é isso, cara, né? Se deixar, eu fico falando aqui. Você fez uma pergunta só, eu já gastei. Eu estava lembrando de um versículo em que aquele momento que vão prender Jesus, né, os soldados do templo vão prender Jesus e eles não sabem quem é Jesus. Apesar de toda a arruaça da situação que acontece, Jesus para todo lado,
pregando sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus, o que ele mais falou é sobre o reino. Quando os soldados vão prendê-lo, Judas tem que dar um beijo, né, no seu mestre, entre aspas, para mostrar quem é ele, porque o povo, os soldados não sabiam, não conheciam. Então tem muitas pessoas que às vezes estão dentro da religião, estão dentro das igrejas, são pessoas que, entre aspas, tementes a Deus, carregam a Bíblia, sabem versículos de cor e assim por diante. Às vezes até mesmo pastores, líderes, próprias pessoas que levam a religião, que não conhecem a Jesus. E que se Jesus está do lado deles, pode passar desapercebido. Não conhece o cheiro da presença de Deus, não conhece a sensibilidade da presença de Deus. Tem o jeito, sim, da religião e tudo mais. E uma pessoa que não se dispõe a conhecer a Deus corre esse risco de falar muito bem de Jesus, se é a pessoa do discurso, né? O senhor falou bem isso aí, se é a pessoa do discurso, se é a pessoa que tem lá até um bom caráter, né? Uma boa moral, fala bem, tem um bom caráter, né? Porém, não conhece a presença, não conhece o Senhor, né? Não o ama e também não faz ele conhecido de verdade sobre as pessoas, porque não o conhece de verdade de todo o coração. Exatamente. Eu tenho ainda uma tem outra... a galera que Desculpa, conhece. Não, só falando, ainda tem a galera que conhece, mas que acha que o lugar da manifestação dos dons é o culto, é o espaço religioso. E fora do templo, às vezes, precisa ser estimulado para falar, faz aqui, mas faz lá também, começa a ter olhos para fora. Como eu falava em Mandaguari, amigo, percebeu alguém? Só fala assim, vou orar por você. Não precisa incomodar. Hoje o que mais tem é gente... que a galera está aí, reclamando da vida, falando tempo difícil. Você espera o cara reclamar bem e fala, posso orar por você? Eu vou orar. Vou orar por você. O cara fica impactado, você ora e o resto é com Deus. Deus começa a fazer um milagre e às vezes a gente perde isso de vista, né? Antes de entrar na segunda pergunta, só contando uma experiência que a gente teve esses dias. Eu mudei de apartamento aqui em Petrópolis nessa virada de ano. E daí a gente marcou 2 vezes a transferência da TV paga, e a primeira vez deu errado, os caras confirmaram, ligaram, a segunda vez a mesma coisa. Eu já estava muito bravo. Eu já estava bravo pensando em cancelar o negócio, mas dei a chance a terceira vez. A terceira vez foi pior, ninguém confirmou nada, mas chegou. Chegou aqui a dupla de funcionários fazendo a instalação. A hora que eles estavam mexendo, o administrador da região me ligou, daí eu conversando com ele no Viva Voz, né, falando com ele, ele falou, bispo, e o cara passou e ouviu. A hora que eu desliguei, o cara chegou assim, falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou sim, eu não tenho uma igreja, eu sou bispo da igreja metodista, tentei explicar, ele falou que eu sou de uma igreja pentecostal de um distrito aqui de Petrópolis, né? Ele falou, eu sou de uma igreja pentecostal lá em Pedro do Rio, mas nesse tempo de pandemia eu não estou conseguindo frequentar, eu estou meio afastado e Deus está me cobrando para voltar, né? Então o senhor pode orar por mim? Eu falei, não posso, mas eu vou fazer mais. Eu falei da igreja do Pedro, meu filho. Eu falei, tem uma igreja que está fazendo transmissão online, tem os grupos, o senhor não gostaria? Vou mandar o link para o senhor dar uma olhada no culto. Ele deu no mesmo dia, já me respondeu, fui muito abençoado pela palavra. Então, eles têm as reuniões online, o senhor não gostaria? O cara já está numa cela. Mas na hora que o cara falou da oração, eu não consegui me conter. Eu falei, cara, meu Deus do céu, então foi por causa do senhor. Eu acho que o cara até tomou um susto. Ele falou, como assim? Eu falei, não. E eu, sem noção, meu Deus do céu. Eu fiquei bravo que as 2 outras vezes deu errado, mas deu errado porque era o senhor que Deus queria pôr na minha reta. O senhor que precisava dessa palavra. Daí eu falei com ele, o cara está lá. Só que o cara saiu feliz de casa, eu fui chorar. Foi que nem Pedro na pesca maravilhosa, né? Deus dando a oportunidade, a gente achando ruim, porque o que eu queria, que era a transferência da minha TV, Deus queria me usar para salvar uma vida. Eu falei, meu Deus, eu sou miserável. O Senhor dá a oportunidade para a gente
todo dia, e a gente não tem olhos para perceber, a gente não tem olhos para notar, né? Então eu vejo que é esse momento, que a gente precisa ter olhos para ser testemunha de um jeito diferente do que a gente vem fazendo até agora. E se você conseguir fazer isso, aí vai ter multidões se chegando a Jesus. Amém. Bispão, eu tenho uma pergunta aqui. Eu ouvi uma ministração sua algum tempo atrás, que foi no período daquele congresso da família que teve lá na PIB de Curitiba. E eu lembro que o senhor falou sobre deixar um legado, tornar ele conhecido da próxima geração. Se eu não me engano, era esse o título da mensagem. Torná-lo conhecido, né, da próxima geração. E esses dias eu ouvi uma declaração do ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, falando o seguinte: ele estava falando sobre a questão desse ambiente econômico que a gente está vivendo. Ele estava dizendo assim, bom, a gente precisa, está falando direção aos deputados, né? A gente precisa assumir alguns ônus hoje, porque senão a gente vai suprir uma necessidade, vai tampar o pé e vai descobrir a cabeça, ou seja, vai prejudicar uma próxima geração. É a próxima geração que vai ter que pagar uma conta. E se a gente ampliar essa questão, né, não só falando de uma questão econômica, mas principalmente falando da questão espiritual, da vida com Deus, né, da nossa missão, do nosso propósito. Eu sei que é um assunto que até está na moda falar sobre legado, mas nem todo mundo leva tão a sério essa palavra como deveria. Eu olho assim e percebo que há uma geração, até mesmo de cristãos, inconsequente, às vezes está gritando lá Maranata, não tem nem consciência do que está dizendo, porque eles só querem fugir daquela situação difícil que está passando, que Jesus venha, me leve, mas pouco se importa com o outro perdido que está lá, com a criança vulnerável, com a prostituta, com o cara que está lá longe da presença de Deus. Ele quer salvar o couro dele, mas ele não está pensando na próxima geração que está por vir. Isso a gente pode abranger até na família, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre tornar ele conhecido, sobre esse ônus que nós precisamos assumir hoje, em nosso tempo, para poder também levar a nossa próxima geração, as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, né, até a presença de Deus, essa presença manifesta do Senhor. Amém. Eu sempre falo, né, Fernando, que o cristianismo é uma corrida de revezamento, né? A gente pegou o bastão de uma geração e vai ter que passar. E pode não parecer, mas eu fiz atletismo, né? Alguns quilos atrás eu fui atleta. Eu vi a foto do senhor magro. Você viu? Eu vi a foto, o senhor mandou lá no grupo, está comprovado. Está comprovado. É verdade. Eu tinha um corpo de atleta, né? Minha prova era salto triplo, mas justamente para pegar velocidade para o salto triplo, a gente treinava a velocidade também. E eu cheguei a correr 4x100, né? A corrida de revezamento. E o objetivo de quem passa o bastão, pega o bastão, é sempre passar o bastão numa posição melhor do que a que você pegou, ou no mínimo na mesma, né? Você nunca quer prejudicar. Então alguém passou o bastão para a gente, e eu tenho que entender isso, eu vou ter que repassar o bastão. Quando eu perco isso de vista, que eu não estou trabalhando hoje, né? E o movimento do reino é assim, faz algumas mexidas no momento que parecem absurdas, mas pensando com valores eternos, a construção da eternidade. Se a gente não entende isso, então, se eu fico só focado no que eu vejo na minha época, no momento, eu posso estar prejudicando uma geração, né? Eu posso estar prejudicando o trabalho de uma geração, né? Então não tem a ver com o meu benefício. Aí ganha todo sentido a história de toma a sua cruz e siga-me, né? Quem decidir perder a sua vida para que outro possa ser abençoado. Então eu sempre falo isso, tem algo que você vai usufruir por causa de uma geração que pagou um preço, né? Ou você vai sofrer por causa de uma geração que não pagou o preço, e você tem a responsabilidade com a geração que vem.
um legado de vida com Deus, pensando numa geração que vai sair à frente e tem condição de levar além, né? O meu objetivo, por exemplo, peguei você, Cezinha, toda uma geração de pastores, uma geração de adolescentes, de jovens. Meu objetivo é que vocês conhecessem mais a Deus do que eu na idade de vocês, para vocês poderem ir além e levar a Igreja de Cristo, levar o reino de Deus muito além da onde eu fui, né? E a próxima geração que vocês inspirassem uma próxima geração para fazer o mesmo, né? Eu falo, cara, imagina, se a gente não entende isso, o cristianismo é algo geracional. Deus, quando se apresentou a Moisés, ele falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? O propósito de Deus não é feito numa geração. O propósito de Deus vai exigir, às vezes, 2, 3, 4 gerações para acontecer. Se eu não tenho essa visão, eu mato o propósito, Deus vai precisar fazer de novo, eu desperdiço o que está sendo feito aqui. Então eu sempre falo isso, né? Não é só você viver, mas você tem que estar treinando outras pessoas para darem continuidade àquilo, né? O que Deus está me falando, o que Deus tem revelado, o que Deus tem acrescentado à minha vida, eu já chamo 2, 3 para perto e vamos repartir. E normalmente tem que ser 2, 3 mais novos, né? Porque eu sempre falo isso, eu não vou escolher um sucessor mais velho que eu, né? Eu não vou pegar um sucessor que vai morrer antes que eu. Teve uma vez, falando de alguém, um cara veio me perguntar, por que o senhor nunca me cogitou como sucessor? Eu falei, cara, você é 2 anos mais velho que eu, cara. Teoricamente, você tem menos tempo que eu de ministério. Como você quer que eu veja você para ser o substituto? Tem que ser um cara que tem pelo menos 10 anos a mais de carreira aí, né? Então eu sempre fico vendo. E daí, dentro dessa questão, vem a segunda coisa. Quem escolher? Porque se você escolher errado, não é só escolher alguém para passar. Se você escolhe errado, vai se perder do jeito, né? Eu sempre falo isso. Moisés escolheu certo. E Josué levou além, né? Agora Eliseu, que foi escolhido por Elias, escolheu errado. Eliseu escolheu um cara chamado Geazi. Eliseu tinha uma unção fora de série, mas na hora de passar não pôde passar, né? O legado foi com ele para o túmulo, né? Durante um bom tempo, quando eu via isso, o moço tocando os ossos de Eliseu e ressuscitando, o meu sermão era unção radioativa. Depois de um tempo eu tive a compreensão e mudei. E o meu sermão passou a ser a unção desperdiçada. E vamos falar a verdade, o cara levou para o túmulo a unção. Você já ressuscitou alguém, Fernando? Não. Você já ressuscitou alguém? Já tentei, Também mas ainda não. Cara. Eu sou bispo da Igreja Metodista, mas até agora já fiz muito, já tem muito milagre, muito sinal, mas ressuscitar alguém não pintou. O cara já fiz morto bastante velório. ressuscitava. Não, isso eu vi, né? Abençoar o morto, o defunto, eu já fiz, mas conseguir trazer ele à vida, ainda não. Agora imagina, o cara morto ressuscitava, parceiro. O cara morto, o homem tocou os ossos de Eliseu e o cara reviveu. Mas por quê? Estamos fracão, hein, bispo? Estamos fracão. Então, estamos perdendo para o morto, cara, do negócio. A coisa está feia. Mas imagina, por passar. Levou essa unção para o túmulo, amigo. Que coisa, né? Então, eu já tenho falado isso. Tudo que eu recebi de Deus, eu pude passar. Deus me deu a alegria de conhecer gente boa que nem vocês, apaixonado pelas coisas de Deus, disposto a tomar a cruz para levar Deus para a próxima geração, disposto a pagar o preço. E daí, como eu encontrei as pessoas certas, eu pude transferir, eu pude passar. Eu já tenho falado isso. Uma coisa que eu tenho a consciência limpa, que a hora que eu morrer, eu não levo nada para o túmulo, porque tudo que Deus me deu, eu reparti. No processo de discipulado, eu reparti, né? Ninguém pode falar que... Tem gente que fala, escreve os livros. Eu falo, eu vou escrever, mas eu não preciso, porque tudo que Deus me passou, eu deixei depositado em pessoas. Eu deixei depositado em pessoas. E eu vejo isso sendo multiplicado. Gente com quem eu nunca falei, o cara fala assim, eu fui impactado por uma palavra do Senhor.
Falei, mas como assim? Ele falou, não, eu ouvi o fulano de tal falando coisas que o senhor... Né? Eu fui a ovelha do ciclano de tal, era como se eu conhecesse o senhor, porque ele citava o senhor direto. Então, o que Deus me deu, eu depositei em pessoas. Eu depositei na próxima geração. Né? E a gente vê isso sendo multiplicado, as pessoas vivendo. Porque se não acontece isso, eu já tenho falado isso. Né? Eu falo, o cristianismo está uma geração da extinção. Né? Se você É não verdade. tornar Deus conhecido na próxima geração, o cristianismo na próxima geração vai ser só teoria, mas não vai ser vida cristã de verdade. Né? Então, se você ganha essa visão, eu falo, eu me tornei pai, então eu não posso pensar mais só em mim. Eu tenho que pensar em que os meus filhos conheçam o Senhor. Agora eu sou avô, eu fico preocupado que a minha neta conheça o Senhor. Né? Eu já passei da meia-idade, então eu fico preocupado que uma geração que está começando conheça o Senhor para dar continuidade, levar além. Né? Para mim é um compromisso básico. Né? E a história de Josué, para mim sempre mexeu, quando fala no começo de Juízes, né? O cara que levou a conquista da terra, ele, Caleb, toda uma geração fera. Daí diz que morreu Josué e morreram os anciãos e se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Né? E eu falei, esses que não conheciam o Senhor provavelmente lutaram para a conquista da terra junto com Josué, junto com Caleb. Ou seja, eles estavam fazendo muita coisa sem entender. Eu fico preocupado com uma igreja cheia de atividade, que talvez tem muita gente envolvida nessa igreja sem entender, sem conhecer o Senhor de fato, né? Sem entender. Eu converso com alguns amigos pentecostais que eles falam assim, antes o batismo com o Espírito Santo era algo essencial. Hoje tem uma geração de pastores e pastoras que a gente já não sabe mais se foi batizado com o Espírito Santo. Ou seja, a coisa fica tão no automático, né? A coisa está crescendo tanto que coisas que a gente não para avaliar. Se os filhos que estão indo conosco na igreja estão repetindo uma rotina, tiveram uma experiência com Deus. Né? E daí a gente se vai e fica uma geração que conhece a religião, mas não conhece o Senhor. Né? É uma preocupação que a gente tem. Aqui no Rio, Amém. quando o Bispo Paulo Aí a me gente pode passou... fazer... Opa, desculpa. Quando o Bispo Paulo me passou episcopado aqui no Rio, ele falou, mano, você vai ter metodista de quarta, quinta geração que não conhece a Deus, precisa ter uma experiência com Cristo. Então é um desafio. Uhum. E essa tem que ser a preocupação do coração de um pai, né? O coração de um pai espiritual, né? Aqui também, todos que estão aqui, se você anda com Deus, você também tem uma responsabilidade, né? Uma paternidade sobre essa terra, sobre essa geração, né? Que é uma terra sem pai, que precisa de pais espirituais que possam realmente se posicionar. Então, alguns movimentos que a gente produz, né? E o movimento, eu ministrei isso hoje, né? Movimento vai mudar pensamento, que vai gerar atitude, que vai gerar frutos. A gente precisa trazer essa geração que está vindo, né? Que está chegando para experimentar esse movimento, essa busca, essa entrega ao Senhor, né? Poder conhecer o Senhor de coração, realmente, para servi-lo, né? Com a intensidade do seu coração. O Bispão, a gente vai para o final da live, né? Já tem aí já uns minutos para a gente finalizar. Eu quero já agradecer, claro, né, a presença do Senhor. É sempre uma honra muito grande, né, poder ter o Senhor compartilhando aqui nos eventos online que a gente faz. E eu sei que é um tempo de ministração, né? Eu tenho chamado de ministração mesmo, tempo de ministração na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui com a gente, né? Você que também está com a gente até esse horário aí, tá tarde, né? Talvez era para você estar descansando já, mas você separou esse momento para você crescer, né? Receber essa palavra. Agora, o que eu espero de vocês é que vocês peguem pelo menos um princípio trabalhado aqui hoje e coloquem em prática hoje mesmo na vida de vocês. Coloquem em prática agora, nesse exato momento, né? Na família, no coração de vocês. Eu queria pedir para o bispo orar por nós, bispo. Ore pelas vidas, sabe? Tem muitas pessoas, eu sei que o senhor também tem acompanhado também,
Tem muitas pessoas que estão enfermas, né? Tem muitas pessoas que estão correndo risco de vida, muitos irmãos, né, que estão num momento difícil, famílias que estão enlutadas. É um tempo, né, que nem o senhor, quando eu convidei o senhor, né, até o senhor comentou, diante desse tempo de que precisamos de esperança, o povo está precisando de esperança, está precisando encontrar esse caminho. Né, e a gente ministrou um pouco sobre isso. Eu queria que o senhor orasse por nós. Não, vamos orar. Vamos orar. É um tempo que eu falo assim, a galera está ficando sobrecarregada, né? Tanta gente próxima morrendo, e às vezes não consegue elaborar o luto, e a gente continua, e a gente ainda tem que, se você deixar, você fica com a atenção só fechada nisso, né? Você não pode deixar de ver a bênção de Deus, né? A obra que Deus está fazendo, e isso traz esperança, né? Isso traz esperança. Vamos orar então. Pai amado, eu te agradeço pelos teus filhos e filhas, com os quais a gente pode estar hoje aqui. Nós pedimos, Pai, nós queremos que nessa época o Senhor possa nos usar como testemunhas do Senhor mesmo, que nós tenhamos clareza de quem o Senhor é, clareza da tua manifestação, clareza do Deus conosco nesse momento, que nós possamos, Pai, a partir disso, testemunhar, falar e abençoar essa geração, abençoar as pessoas nessa geração. As pessoas precisam te conhecer, precisam de esperança, e conhecendo o Senhor vão ter esperança e vida. Por isso nós pedimos, nos dá sabedoria, nos dá unção, mas nos dá sabedoria para sabermos como tornar o Senhor conhecido nessa geração e da próxima geração. Pai amado, nós não queremos nos omitir de tomar nossa cruz, de pagar o preço necessário para que isso seja verdade. Nós pedimos, só nos dá clareza, abençoa os teus filhos e filhas, dá-lhes noção da obra da cruz, da necessidade de tomar a cruz, para que nessa geração o avivamento ao nosso redor aconteça. Que nós possamos, como testemunhas, manifestar o teu reino. Eu quero abençoar os teus filhos e filhas. Não permita que, às vezes, necessidades pessoais nos tirem a oportunidade de sermos testemunhas do Senhor. Porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados, como o Senhor já falou, Senhor Jesus, ficamos tão preocupados com o que comer e com o que vestir, que deixamos de perceber as oportunidades. Pai, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia, abre os nossos olhos, como o Senhor fez aquele dia, aqui com a dupla da TV Paga, que o Senhor abra os nossos olhos para perceber aqueles que o Senhor tem posto no nosso caminho, para receber uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, de redenção, e usa os teus filhos e filhas com poder. Pai amado, se há alguém aqui que ainda não tem conhecido o Deus de poder, o Deus todo-poderoso que o Senhor foi, dá-lhes uma experiência profunda, dá-lhes uma experiência mais contundente contigo, mas que eles te conheçam como Jó, não só de ouvir falar, Amém. mas de andarem contigo, de ter uma experiência contigo. Eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos e filhas e os abençoo nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, e aquilo que o Fernando citou aqui, que nós recebemos a unção, que nós honramos, Pai amado, aquilo que o Senhor tem depositado na minha vida, aqueles que realmente me reconhece como um profeta do Senhor, alguém que tem a diversidade contigo, dá-lhes essa experiência também. Que eles possam ter a experiência de intimidade contigo, de clareza da tua voz, e de clareza de como agir nessa época, e manifestem o poder do Senhor. Eu quero abençoá-los, pedindo que aquilo que o Senhor tem nos dado, multiplique sobre filhos que nos ouvem nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, amigo. Bis. Vamos tirar uma foto convite. Bonita aqui? Ó, Dá bonito um sorriso eu não aí. sei, mas a foto eu topo tirar. Então bora lá. Ó, sorriso. A gente aparece e mete o Photoshop depois aí. Então tá bom. Valeu, Bispão. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Abraço, Amém. amigo. Prazer estar aqui. Pessoal, amanhã a gente vai estar com o pastor Paulo Silva, às 22 horas, da comunidade Logos ali de Londrina. Na segunda-feira, 11 horas da manhã, vai ter uma live extraordinária aí, que vamos estar com o pastor Cote, às 11 horas da manhã.
E na segunda-feira à noite nós vamos estar com o pastor Cezinha, né, também com a gente nesse desafio Tome a Sua Cruz. Então anota aí, ó, amanhã, 22 horas, né, o pastor Paulo Silva, Ministério Profético, também uma bênção. Na segunda-feira, 11 horas, o pastor Marcos Cotti vai estar com a gente, 11 horas da manhã, tá bom? E na segunda-feira à noite, às 22 horas, vai estar com a gente o pastor Cezinha Cita. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém. Ó, vou publicar agora, né, a divulgação de amanhã, entra lá no post e comenta, tá bom? Deus abençoe.